No 360 está a Cátia Batista, é professora da Nova School of Business and Economics e também estuda os fluxos migratórios e de refugiados. Boa noite, obrigado por estar no 360. As Nações Unidas dizem que os refugiados em movimentação na Europa estão no maior crescimento verificado desde a Segunda Guerra Mundial. Isto exige também respostas históricas. É verdade, estamos a viver um momento de facto histórico em termos de fluxos e especialmente da rapidez com que estes fluxos têm crescido. Nós, enfim, para pôr os números em perspectiva, se compararmos com 2015, a crise dos refugiados da Síria, o que aconteceu nessa altura foi que ao longo de um ano inteiro, 2015, nós tivemos 500 mil pessoas a pedir estatuto, a pedir asilo, a pedir este estatuto de refugiado num ano inteiro. Nós agora tivemos 1 milhão de pessoas em 7 dias, já está a chegar a 1,5 milhão, está previsto os tais 4 milhões, algumas pessoas dizem que serão 7, enfim, há aqui muita incerteza, porque de facto ninguém sabe exatamente como vai decorrer esta guerra, mas enfim, o nosso cenário neste momento não é otimista e num cenário de ocupação russa, enfim, é previsível que as mulheres e crianças que nós vemos agora essencialmente chegarem à Europa neste fluxo de refugiados, é normal que se juntem depois homens e que este fluxo seja de alguma forma, enfim, permanente ou pelo menos que seja muito continuado no tempo. Portanto, é um fluxo enorme que é de facto dramático. Nós estamos a chegar aos 3% da população da Ucrânia, que tem 44 milhões de pessoas e, portanto, é um fluxo enorme que está a causar estas emergências humanitárias nos países de fronteira que estão a receber estes refugiados, mas que eu diria que nós temos de pensar mais no médio e longo prazo em como é que vamos receber estas pessoas. Era isso que eu lhe ia perguntar, Cátia, que há aqui um impacto... Há aqui um impacto imediato e que já o estava a referir, que é como se recebe essas pessoas agora numa situação de urgência, logo ali até em muitos casos à fronteira, e depois há um impacto a mais longo prazo. O que é que pode acontecer? Aqui eu diria que a União Europeia tem estado muito bem porque tem estado a pôr em prática medidas que já tinha preparado em anos anteriores, mas que não tinham sido implementadas, nomeadamente sobre a forma como estes refugiados estão a ser recebidos. Portanto, eles estão a ser recebidos com uma regulação que simplifica os processos, que dá acesso imediato a uma situação regularizada, sem necessidade de pedidos de asilo mais burocráticos, mais complicados. Portanto, estas pessoas chegam à Europa, vão ter acesso, por exemplo, a serviços de saúde, acesso a escolas e, muitíssimo importante, vão ter acesso ao mercado de trabalho. E nós tivemos alguns estudos para este fluxo de refugiados de 2015, portanto da crise da Síria, e o que foi visto foi que o facto de a maior parte dos países europeus não dar acesso imediato a estes refugiados ao mercado de trabalho fez com que se perdessem 40 mil milhões de euros. Portanto, a Europa perdeu 40 mil milhões de euros por não ter dado a possibilidade a estes refugiados da Síria em 2015, de poder imediatamente trabalhar. Portanto, a possibilidade de integração no mercado de trabalho é algo que pode ser aqui muito importante para ajudar à boa integração destes refugiados e é algo que está a ser posto em prática, enfim, pelo menos agora o design das medidas, esperemos que elas possam ser bem implementadas, que é sempre aquilo que faz a diferença, mas acho que, enfim, em termos de políticas de integração, estamos a preparar-nos da melhor maneira. Mas a situação também é diferente, como estava a referir, até pela dimensão, ou seja, o número de pessoas neste caso é substancialmente superior. A Europa tem capacidade de absorver todas essas pessoas e de as colocar, como dizia, no mercado de trabalho, mas também dar condições de habitação, de escolas e todas as outras que são necessárias. Certíssimo. Sim, aqui há 2 pontos. O primeiro é que, enfim, nós estamos todos impressionados com estes números de refugiados, mas se nós compararmos com a população da Europa, de facto isto é uma percentagem ínfima e, portanto, enfim, é de facto um choque especialmente porque é muito rápido este influxo de pessoas, mas comparado com o tamanho da Europa, com o tamanho dos nossos mercados de trabalho e, por outro lado, com a população envelhecida que temos na Europa, em que, enfim, muitas das recentes pressões inflacionistas são atribuídas exatamente a pressões no mercado de trabalho em que faltam muitos trabalhadores. Ora, a população ucraniana é bastante qualificada e pode suprir necessidades, por exemplo, no setor da saúde, com, enfim, enfermeiros, auxiliares
e auxiliares de saúde e de outros tipos de cuidados, por exemplo, só para pensar neste primeiro influxo de mulheres que estão a chegar, portanto muitos deles têm este tipo de preparação e outras qualificações superiores que podem ser uma contribuição útil. Por outro lado, a verdade é que há aqui muitas comunidades imigrantes de ucranianos já na Europa, e eu acho que isto facilita muitíssimo a integração e também a distribuição pela Europa. Portanto, em Portugal nós sabemos que temos uma comunidade que, enfim, que aumentou, que cresceu muito nos anos 90, hoje em dia não é tão grande como já foi, mas ainda assim nós temos aqui uma comunidade ucraniana bem integrada. Isto passa-se da mesma forma em muitos países europeus, enfim, a Polónia obviamente que é um país vizinho, mas onde já havia uma grande comunidade ucraniana, mas também um bocadinho por toda a Europa, e tipicamente o que acontece com fluxos migratórios é que eles tendem a seguir estas redes que já existem, e elas depois ajudam também muito na integração, porque ajudam a espalhar informação, no fundo as próprias normas culturais e no fundo um sentido de comunidade e depois de integração que tende a facilitar esta integração. Portanto, eu diria que, por um lado, porque a Europa, enfim, está em envelhecimento, estas pessoas juntarem-se às populações dos outros países é um processo pacífico. Aliás, nós temos visto este movimento de solidariedade de toda a Europa com a Ucrânia, que também cria um bocadinho esta abertura. Mas depois, por outro lado, eu diria que o facto de haver estas comunidades imigrantes ucranianas significativas espalhadas por toda a Europa vai ajudar a fazer um bocadinho este espalhar do fluxo de refugiados por todos os países, porque obviamente, enfim, se estes refugiados se limitassem a ficar nestes países de fronteira, provavelmente seria um choque forte, mais choque no sentido, enfim, como os economistas gostam de chamar. Portanto, esta chegada de tantas pessoas tão rapidamente é de facto muito difícil de acolher para um país só, ou para 4 ou 5 países de fronteira, mas eu julgo que espalhando-se estes refugiados pelos vários países da Europa e podendo eles ter a oportunidade de se integrarem nos diferentes mercados de trabalho, eu acho que de facto, enfim, esta guerra é muito dramática, tudo é muito negativo nesta altura, o cenário é muito negro, mas de facto estes influxos de refugiados da Ucrânia têm aqui alguns pontos positivos, enfim, para os próprios refugiados naturalmente, mas também para os países que estão a receber. Cátia, assumindo, e até porque muitas vezes quando ouvimos depoimentos dessas pessoas que estão a sair da Ucrânia, muitas delas dizem que querem voltar, que não queriam sair da Ucrânia, obviamente, e que querem voltar à Ucrânia quando o país estiver outra vez com uma situação normalizada, digamos assim, independentemente de qual seja o futuro. Esse é um processo também diferente de outros movimentos, que é essa intenção de esses milhões de pessoas que saíram de quererem voltar, e aí também necessitarão de ajuda. Certíssimo, e aqui, enfim, é aqui que entra a tal incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer à Ucrânia nos próximos meses ou anos, não é? Portanto, se o cenário for um cenário de destruição, de ocupação russa, enfim, com as sanções económicas que nós temos na Rússia, efetivamente podemos ter aqui quase que uma nova cortina de ferro em que do outro lado, do lado da Rússia, da Bielorrússia, da Ucrânia, vamos ter economias em condições difíceis, e eu não tenho a certeza que estes refugiados que chegam agora num cenário desses conseguisse voltar. Mas eu, por acaso, a propósito desta questão do regresso, eu diria que, e das sanções e do seu impacto, eu diria que um ponto interessante aqui também para ver é que, para além dos refugiados ucranianos, nós temos a questão dos migrantes russos. Nós já estamos a ver muitas pessoas a sair da Rússia por causa das sanções, porque nós sabemos que existe uma classe média que na Rússia, que em Moscou, que em São Petersburgo em especial, vive muito bem e que está a ser afetada tanto pela crise financeira que está só agora a começar, mas também, pela situação política, porque são esses que já não estão de acordo com o regime de Putin, e estes migrantes russos também, novamente, estas pessoas que estão ali mais qualificadas e que podem constituir a nova elite, podem vir a constituir aqui, no fundo, uma reserva política para a Rússia que possa ajudar a modificar a atual situação. O que nós sabemos de migrações e dos migrantes, tanto na diáspora como aqueles que acabam por regressar para os seus países, é que tanto os migrantes da Rússia como os refugiados da Ucrânia, esta experiência, esta integração em países ocidentais
pode ajudar a fazer a mudança política, enfim, num médio prazo, porque de facto, enfim, eu neste momento tenho uma perspectiva algo pessimista em relação ao que se está a passar na Rússia, não vejo a situação modificar, não tenho a certeza que se Putin for substituído haverá algum governante na Rússia que assegure condições muito diferentes, assim, que seja um perfil menos nacionalista, porque há muito apoio por este perfil. Enfim, Putin tem estado a trabalhar nisto nas últimas décadas, mas a migração, estes migrantes, tanto russos, que estão agora a começar, portanto não se compara obviamente com o fluxo de refugiados, mas já se está a intensificar e é de prever que se venha a intensificar nas próximas semanas e meses, simultaneamente com estes refugiados que vão ficar na Europa Ocidental, podem criar aqui uma bolsa importante para promover a mudança política nestes países. Kátia. E, portanto, eu diria aqui, noutra forma de palavra de esperança, eu diria que, enfim, a situação é absolutamente dramática na Ucrânia, vai piorar na Rússia com as sanções, mas há aqui algo de positivo que pode vir daqui, portanto, com certeza nos países ocidentais, mas também para a própria Rússia, para a própria Ucrânia, pode vir daqui há alguns efeitos políticos positivos, mas enfim, não são para já. Temos que esperar para ver o que é que vai acontecer, até porque as movimentações no terreno são ainda muito incertas. Kátia, agradeço a sua presença. Kátia Batista, agradeço a sua presença aqui no 360. Boa noite, obrigado. Boa noite.